Meu nome é Thelma e completei 32 anos no mês passado. Minha avó era minha âncora, minha confidente, a mulher que moldou meu mundo inteiro. Quando ela faleceu e me deixou sua linda casa vitoriana, pensei que fosse sua última maneira de dizer que me amava. Mas os sussurros no funeral dela, os olhares frios da minha família, especialmente da tia Sara e do meu irmão Kyle, algo parecia estranho. Nunca imaginei que eles me trairiam da pior maneira possível. Se ao menos tivessem lido as letras miúdas. Antes de continuar minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Clique em curtir e inscreva-se se quiser ouvir mais histórias sobre traição familiar e justiça inesperada. Acredite, você vai querer ficar por aqui para ver como isso termina. Fui morar com minha avó quando tinha 8 anos. Meus pais tinham acabado de finalizar seu divórcio conturbado, e nenhum dos dois parecia particularmente interessado em cuidar de uma criança quieta e artística que preferia livros a futebol. Mamãe conseguiu uma oportunidade de emprego na Europa, e papai rapidamente se casou novamente com uma mulher que já tinha 2 filhos. Fiquei em segundo plano, mas a vovó Margarete interveio sem hesitar. Thelma vai morar comigo, anunciou ela em uma daquelas reuniões familiares tensas, onde os adultos achavam que as crianças não conseguiam ouvi-los discutindo. Lembro-me do alívio que me inundou. A casa da minha avó não era apenas uma casa. Era um santuário. A casa vitoriana ficava na Maple Street, com sua varanda envolvente e detalhes em tons de azul e creme. Foi construída em 1892 e estava em nossa família há 3 gerações. Por fora, parecia saído de um conto de fadas, mas por dentro, era pura magia. Cada canto tinha uma história. A cozinha com seu enorme fogão de ferro fundido, onde a vovó me ensinou a fazer sua famosa torta de maçã. O assento na janela da biblioteca, onde eu me aconchegava por horas, folheando livros enquanto ela trabalhava em sua colcha. O terceiro degrau da escada que rangia e que nunca consertamos porque, como dizia a vovó, é o nosso alarme contra ladrões embutido. A casa em si valia uma pequena fortuna, localização privilegiada, importância histórica, estado impecável. Corretores de imóveis ocasionalmente deixavam cartões em nossa caixa de correio com bilhetes escritos à mão implorando pela oportunidade de anunciá-la. A avó apenas ria e os colocava na caixa de gravetos para a lareira. Nosso vínculo se fortalecia a cada ano. Compartilhávamos um amor pela arte que ninguém mais na família entendia. Ela me ensinou bordado e aquarela, e eu lhe mostrei como usar programas de design digital no computador que eu havia economizado para comprar. Éramos almas gêmeas, muitas vezes ficando acordadas até meia-noite, trabalhando em projetos lado a lado em um silêncio acolhedor. Paciência vale mais que talento, ela me dizia, me observando frustrada a refazer uma pintura pela 5ª vez. E a sabedoria vem de cometer erros bonitos. Nem todos apreciavam nossa conexão. Minha tia Sara, irmã do meu pai, fazia comentários sarcásticos sobre como eu estava manipulando uma senhora idosa para conseguir dinheiro. Meu irmão Kyle, 4 anos mais velho e eternamente ressentido com a atenção que eu recebia da vovó, revirava os olhos sempre que ela elogiava meus trabalhos artísticos ou minhas conquistas escolares. Ela tem favoritos, ouvi Kyle dizer ao nosso primo James no dia de ação de graças, quando eu tinha 15 anos. A pequena Thelma a tem na palma da mão. Veja como ela vai ficar com tudo quando a vovó for embora. Essas palavras doíam, mas a vovó sempre me lembrava que ciúme era apenas amor estragado. Algumas pessoas só conseguem ver o que os outros têm, nunca o que lhes foi dado, explicou ela. Quando me formei na faculdade de design, minha avó estava lá na primeira fila, radiante de orgulho, enquanto meus pais enviavam mensagens genéricas de parabéns. Quando consegui meu primeiro emprego de design em uma pequena agência no centro da cidade, ela insistiu em pegar o ônibus para ver meu pequeno escritório, levando biscoitos caseiros para todos. À medida que ela envelhecia e sua saúde começava a piorar, nossos papéis se inverteram lentamente. Comecei a visitá-la diariamente, ajudando com as compras e consultas médicas. Quando ela foi diagnosticada com insuficiência cardíaca congestiva, aos 84 anos, voltei para a casa vitoriana para cuidar dela. Em suas últimas semanas, enquanto estávamos sentadas juntas no balanço da varanda, observando as crianças da vizinhança brincarem, ela apertou minha mão com uma força surpreendente. Seus olhos azuis, ainda aguçados apesar do corpo frágil, fixaram-se nos meus. Esta casa abrigou 4 gerações da nossa família, disse ela. Mas nunca esteve verdadeiramente viva até você vir para cá. Esta casa sempre será sua, Thelma.
Eu me certifiquei disso. Eu não fazia ideia de quão proféticas aquelas palavras seriam ou de quanto elas se tornariam importantes. Minha avó faleceu numa manhã de terça-feira, no início de outubro. Os bordos que ladeavam nossa rua estavam começando a mudar de cor, pintando o mundo com suas cores favoritas. Encontrei-a na cama, com um ar sereno, com um jogo de palavras cruzadas pela metade no criado mudo. Os paramédicos disseram que foi rápido e indolor. O coração dela simplesmente parou. Uma pequena misericórdia, suponho. O funeral foi realizado 3 dias depois, sob um céu apropriadamente cinzento, que ocasionalmente lançava gotas frias de chuva sobre os enlutados reunidos no cemitério Riverside. Fiquei paralisado ao lado do caixão, recebendo condolências de parentes distantes e dos amigos do clube de bridge da vovó, conhecidos da igreja e vizinhos que contavam histórias sobre como ela havia tocado suas vidas. O que me pareceu estranho foi o comportamento da minha família mais próxima. Papai parecia genuinamente triste, mas distraído, checando o celular constantemente. Kylie não parava de cochichar com a tia Sarah, e ambos me lançavam olhares furtivos quando achavam que eu não estava olhando. Até meus primos pareciam me tratar com uma estranha mistura de piedade e calculismo. Que pena a casa, ouvi a esposa do meu primo James murmurar para alguém. Depois de tudo que Sarah fez por Margaret ao longo dos anos. Franzi a testa, intrigada. Tia Sarah visitava a vovó talvez 3 vezes por ano, geralmente em feriados, e sempre reclamava das janelas com correntes de ar ou dos acessórios antigos do banheiro. O que exatamente ela havia feito para merecer reconhecimento? A leitura do testamento estava marcada para a segunda-feira seguinte no escritório do Sr. Patterson, advogado da avó há mais de 30 anos. A pequena sala de espera estava desconfortavelmente lotada de familiares que, em sua maioria, haviam demonstrado pouco interesse pela avó quando ela estava viva. Tia Sarah estava sentada com a coluna ereta, seu marido Bill curvado ao lado dela. Kyle estava recostado em uma cadeira de canto, mexendo no celular. Meu pai e sua esposa conversavam um pouco com primos que eu mal reconhecia. O Sr. Patterson, um homem de rosto bondoso, cabelos grisalhos e óculos de aro fino, nos chamou à sala de conferências. Ele falou com carinho da vovó antes de começar a trabalhar. Os legados tradicionais vieram primeiro, as joias da vovó para parentes mulheres, alguns títulos de capitalização para os netos, sua coleção de livros de primeira edição para a biblioteca local. Então chegou o momento que mudou tudo. A casa vitoriana na rua Maple 523, juntamente com todo o seu conteúdo, deixo para minha neta, Thelma Marie Lawson, que trouxe luz e amor de volta aos seus cômodos. O silêncio que se seguiu pareceu o momento que antecede um trovão. Isso é ridículo, exclamou tia Sarah por fim, com o rosto corando em um tom alarmante de vermelho. Aquela casa pertence à nossa família há gerações. Deveria ser dividida igualmente. Kylie se levantou tão abruptamente que sua cadeira caiu para trás. Ela está escolhendo favoritos, mesmo estando morta. E o resto de nós? Eu também sou neto dela. O Sr. Patterson permaneceu calmo, ajeitando os óculos. A Sra. Harrington estava em sã consciência quando tomou essas decisões. O testamento foi devidamente executado e testemunhado. A reunião virou um caos depois disso. Acusações se espalharam pela mesa de que eu havia manipulado a vovó, de que eu a havia isolado da família, de que eu só queria o dinheiro dela. Até meu pai, que deveria ter me defendido, ficou sentado em um silêncio desconfortável, ocasionalmente dando tapinhas na mão de Sarah enquanto ela listava todas as maneiras pelas quais a decisão foi injusta. Você nem deu valor àquela casa, Kylie disparou para mim enquanto saíamos do prédio. Você e suas bobagens artísticas e artesanais. Provavelmente vai vendê-la de qualquer jeito e gastar o dinheiro em pincéis e argila. A casa significava tudo para mim, protestei, com lágrimas nos olhos. A vovó sabia disso. Vamos ver, ameaçou tia Sarah, apontando o dedo para mim. As heranças de família pertencem à família, não apenas a uma pirralha mimada que por acaso jogou bem as cartas. Eles saíram correndo para os carros, deixando-me sozinha na calçada, agarrada à pasta de papéis que o Sr. Patterson me dera. Ele se aproximou silenciosamente, colocando a mão gentilmente no meu ombro. Sua avó previu essa reação, disse-lhe suavemente. Ela me pediu para lhe dizer para ler tudo com atenção, Thelma, cada palavra dos documentos, e me ligar imediatamente se houver alguma novidade. Assenti,
confusa com a ênfase dele, mas emocionalmente exausta demais para fazer perguntas. Naquela noite, sentei-me sozinha na casa da vovó, minha casa. Os cômodos pareciam mais vazios sem a presença dela, embora seu toque permanecesse em todos os lugares, nas mantas de crochê feitas à mão sobre as cadeiras, na coleção de xícaras de chá expostas no armário de louças, no leve aroma de lavanda e limão que parecia impregnado nas próprias paredes. Nunca imaginei que, em poucas semanas, até mesmo esse conforto agridoce seria tirado de mim pelas pessoas que mais deveriam ter me protegido. A vida tem um jeito de nos arrastar quando estamos de luto. Dediquei-me ao meu trabalho freelancer de design, assumindo projetos extras para me distrair do vazio da casa. Eu estava trabalhando no rebranding de uma rede local de cafeterias, o que significava longas horas no meu estúdio no centro da cidade, onde todos os meus equipamentos de informática estavam instalados. Meu apartamento não tinha nada de especial, um espaço de 56 metros quadrados acima de um restaurante tailandês, com encanamentos industriais no teto e vista para a parede de tijolos do prédio vizinho. Mas tinha boa luz natural para o meu trabalho e ficava a uma curta distância do meu café favorito. Era meu refúgio, meu espaço criativo, enquanto a casa vitoriana continuava sendo meu verdadeiro lar, o lugar onde eu planejava me estabelecer em tempo integral quando a dor aguda tivesse amenizado. Cerca de 3 semanas após o funeral, comecei a receber ligações estranhas de corretores imobiliários. Estou ligando para falar sobre o imóvel na rua Maple, disse uma voz feminina animada numa manhã de terça-feira. Tenho clientes muito interessados em visitá-lo neste fim de semana. Desculpe. Deve haver algum engano, respondi, confusa. Aquela casa não está à venda. Ah, peço desculpas pela confusão. Um familiar me disse que o endereço seria listado em breve. É a Romeu. Antes que eu pudesse perguntar qual familiar havia fornecido essa informação, ela desligou. Ligações semelhantes surgiram nos dias seguintes, corretores diferentes, a mesma história. Em todas as vezes, eles mencionaram que haviam sido contatados pela família sobre a possibilidade de o imóvel ser colocado à venda. Então veio o telefonema da tia Sara. Sua voz transbordava uma doçura que eu não ouvia desde que ela tentava convencer a vovó a emprestar dinheiro a Kylie para seu fracassado empreendimento de restaurante, 3 anos atrás. Thelma, querida, faz muito tempo que não nos vemos todos juntos. Vou organizar um jantar em família neste sábado e adoraríamos que você viesse. Todos estarão lá. O convite era suspeito. Sara nunca tinha me convidado para nada antes, mas parte de mim esperava que talvez estivessem me oferecendo um ramo de oliveira. Talvez tivessem aceitado os desejos da vovó e quisessem seguir em frente como família. Como eu era ingênua. O jantar na mansão suburbana da tia Sara foi tenso desde o momento em que cheguei. Kylie e sua esposa Jennifer já estavam lá, junto com meu pai, minha madrasta e vários primos com seus respectivos cônjuges. A conversa soou tensa, artificialmente leve, com todos evitando mencionar a vovó ou sua casa até a sobremesa ser servida. Então, Thelma, começou tia Sara, colocando um prato de cheesecake comprado pronto que a vovó teria rido, estamos conversando em família sobre a sua situação. Minha situação? Repeti, imediatamente em guarda. A casa, Kylie interrompeu sem rodeios. É grande demais para uma pessoa só. Só o IPTU deve estar te matando. Na verdade, a vovó era bastante esperta financeiramente. A casa estava totalmente quitada e ela havia reservado dinheiro especificamente para o IPTU dos próximos 5 anos. Mas antes que eu pudesse comentar, Sara continuou: encontramos uma solução que beneficia a todos, disse ela, sorrindo de um jeito que não alcançava seus olhos. Você vende a casa, e nós dividimos o dinheiro entre a família. Você ainda vai ficar com a maior parte, é claro, como uma homenagem ao seu relacionamento especial com a mamãe. A maneira como ela disse relacionamento especial a fez com que parecesse algo vergonhoso, em vez do vínculo amoroso que havia sido. Não vou vender, respondi com firmeza. A vovó queria que eu ficasse com a casa, e pretendo ficar com ela. Não seja egoísta, meu pai finalmente falou, surpreendendo-me com seu envolvimento. Aquela casa representa gerações de história familiar. Todos devem se beneficiar. A história é exatamente o motivo pelo qual quero preservá-la, retruquei. E a vovó deixou especificamente para mim porque sabia que eu a deixaria. Kylie bateu a mão na mesa, fazendo os pratos de sobremesa pularem. Que besteira!
Você apareceu com essa sua atuação de órfãozinho e passou a perna numa velha. Alguns de nós temos necessidades financeiras de verdade. Tenho 2 filhos que vão para a faculdade em breve. Crianças que você nunca leva para visitar a bisavó, retruquei, com a paciência se esgotando. Quando foi a última vez que você pisou naquela casa antes do funeral? A discussão se intensificou a partir daí. Acusações de que eu era egoísta, arrogante, ingrato, que eu devia essa concessão à família depois de ter tomado o que deveria ter sido compartilhado surgiram. Até meu pai, que alegremente deixou a vovó me criar enquanto ele construía uma nova família, teve a audácia de sugerir que eu não estava levando em consideração os sentimentos de todos. Você nunca me quis, gritei finalmente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Qualquer um de vocês. A vovó foi a única que realmente me amou, que me fez sentir que eu pertencia a algum lugar. Aquela casa é tudo que me resta dela. Ah, chega de drama, tia Sara retrucou. Não se trata de sentimentos. Trata-se de justiça. Essa propriedade vale pelo menos $700.000. E lá estava, a verdade revelada. Nunca se tratou de história familiar ou de conexões. Tratava-se de dinheiro, pura e simplesmente. Peguei minha bolsa e me levantei, tremendo de raiva e mágoa. A casa não está à venda. Nem agora, nem nunca. A vovó queria que eu a tivesse, e estou honrando o desejo dela. Enquanto eu caminhava em direção à porta, Kylie gritou atrás de mim: "Você vai se arrepender, Thelma." Há maneiras de lidar com situações como esta. Algo em seu tom de voz me arrepiou. Não era apenas raiva, era uma ameaça. Enquanto dirigia para a atenção com minha família ficou em segundo plano enquanto o trabalho consumia minha atenção até aquela manhã de domingo em novembro, quando decidi passar o dia na casa da vovó, talvez finalmente começar a organizar suas coisas e tornar o espaço realmente meu. Virei na Maple Street e imediatamente pisei no freio. Um caminhão de mudança estava estacionado na entrada da casa vitoriana, a minha casa. Uma família que eu nunca tinha visto antes carregava móveis para dentro, um sofá, uma mesa de jantar, bicicletas infantis. Um jovem casal comandava a mudança enquanto 2 crianças pequenas corriam atrás uma da outra pelo jardim da frente. Por um momento, fiquei paralisada, incrédula. Será que eu tinha ido para a casa errada? Mas não havia como confundir o característico acabamento azul, o vitral acima da porta da frente que a avó havia encomendado para seu 50º aniversário de casamento. Estacionei em situação de risco e atravessei a rua correndo, com o coração disparado. Com licença, gritei para o casal. O que está acontecendo aqui? Esta é a minha casa. O homem se virou, com a confusão estampada no rosto. Sua esposa se colocou protetoramente na frente dos filhos. Desculpe. Quem é você? Perguntou ele. Sou Thelma Lawson. Esta casa me pertence. Minha avó me deixou em testamento. Você está cometendo algum erro. O casal trocou olhares. A mulher pegou o celular como se estivesse pronta para pedir ajuda. Senhora, compramos esta casa legalmente, disse o homem com firmeza. Fechamos o negócio há 2 semanas. Temos toda a papelada. Isso é impossível, insisti, com a voz embargada pelo pânico. Eu nunca vendi esta casa. Nunca venderia. Uma pequena multidão se reunia agora, vizinhos espiando pelas janelas, os carregadores parando o trabalho. Eu devia estar parecendo um lunático, com o rosto vermelho e os olhos arregalados, reivindicando a propriedade de uma casa que essas pessoas haviam comprado legalmente. O homem desapareceu lá dentro e voltou com uma pasta cheia de documentos. Com as mãos trêmulas, folheei os papéis de fechamento, as escrituras transferidas e toda a documentação legal de uma venda de casa completamente legítima. E ali, na última página, estava minha assinatura, ou o que parecia ser minha assinatura. Uma boa falsificação, mas definitivamente não escrita por mim. Isso não está certo, sussurrei. Eu não assinei. Nunca assinaria. Então vi os nomes dos vendedores, Sarah Wilson, o nome de casada da minha tia, e Kylie Lawson, comigo listado como proprietário principal, todas as 3 assinaturas perfeitamente alinhadas no final da página. O mundo se inclinou para o lado. Minha família tinha vendido minha casa sem que eu percebesse.
Voltei cambaleando para o carro e, de alguma forma, consegui dirigir até o escritório de advocacia do Sr. Patterson, rezando para que ele estivesse lá num domingo. O consultório estava fechado, mas o número de emergência dele estava escrito na porta. Com os dedos trêmulos, disquei. Sr. Patterson, aqui é Thelma Lawson. Algo terrível aconteceu. 20 minutos depois, eu estava sentado em seu escritório, segurando uma xícara de chá que não conseguia beber, tentando entender o que ele estava me dizendo. Eles apresentaram uma procuração, explicou ele gravemente, supostamente assinada por você, dando a Sarah e Kyle o direito de agir em seu nome na venda do imóvel. A papelada parecia legítima o suficiente para que a empresa responsável pelo título processasse tudo. Mas eu nunca assinei nada, gritei. Eu acredito em você, disse-lhe gentilmente. Mas eles encontraram um tabelião disposto a autenticar as assinaturas. Quando isso chegar aos tribunais, os novos proprietários já terão estabelecido residência. É uma bagunça, Thelma. Eu me senti fisicamente mal. Como eles puderam fazer isso? Minha própria família. Os olhos do Sr. Patterson refletiam minha dor. Já vi famílias se desintegrarem por pouco. O dinheiro tem um jeito de revelar o verdadeiro caráter das pessoas. Fui direto para a casa da tia Sarah, a tristeza dando lugar a uma raiva explosiva. O carro dela e o do Kyle estavam na entrada da garagem. Ótimo! Eu queria confrontá-los juntos. Bati na porta até Sarah atender, sua expressão presunçosa vacilando ligeiramente ao me ver. Como você pôde? Perguntei, passando por ela e entrando no saguão. Você vendeu minha casa. Falsificou minha assinatura. Kyle saiu da sala de estar, cerveja na mão, sem nem se dar ao trabalho de parecer envergonhado. Você demorou bastante para perceber. Andou meio ocupado, né? Você não tinha o direito, gritei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquela era a casa da vovó. Ela queria que eu a tivesse. Ah, por favor, Sarah revirou os olhos. Mamãe não estava pensando direito no final. Ela sempre te favoreceu, e isso não foi justo com o resto da família. Então, você cometeu fraude. Isso é crime. Vou prestar queixa. Vou processar vocês dois. O quê? Kyle bufou. A casa foi vendida, Thelma. O dinheiro foi distribuído para a família. Sua parte está em uma conta que abrimos para você. Não somos monstros. Minha parte. Que generoso da sua parte me dar uma fração do que já era meu. O marido de Sarah, Bill, apareceu, parecendo desconfortável, mas não particularmente surpreso. Claramente, ele também estava envolvido. Olha, disse Sarah, com um tom condescendente, a casa foi vendida por $735.000. Todos na família recebiam uma parte com base no parentesco com a mamãe. Você ainda recebia a maior parte, $150.000. Isso é mais do que justo, considerando que você não contribuiu em nada para a família ao longo dos anos. Fiquei ali, em choque. A casa que tinha sido meu lar, meu santuário, a última conexão física com a mulher que me criou, tinha sido vendida sem que eu percebesse. E eles achavam que jogar dinheiro em mim resolveria o problema. Onde estão minhas coisas? Consegui perguntar, pensando nas colchas da vovó, em suas porcelanas, nas fotos de família de gerações passadas. Kyle e Sarah trocaram olhares. Tivemos que esvaziar o lugar rapidamente para o leilão, disse Kyle. A maior parte foi para centros de doação. Guardamos as antiguidades valiosas para a família dividir. O quarto girava diante dos meus olhos. Eles não tinham apenas tomado minha casa, eles tinham apagado todos os vestígios físicos da minha vida com a vovó. Você vai nos agradecer um dia, acrescentou Sarah, tendo a audácia de parecer sincera. Aquela casa velha era um poço de dinheiro. Agora você tem dinheiro para investir no seu futuro. Olhei para essas pessoas, meus parentes de sangue, e não vi nada de familiar, nada que nos conectasse. Como nunca percebi o quão insensíveis eles realmente eram. Você ainda não ouviu a última palavra sobre isso, prometi, com a voz trêmula. O que você fez foi ilegal. Kyle riu. Boa sorte para provar. A casa foi vendida, o dinheiro foi gasto. Acabou, Thelma. Pegue a sua parte e siga em frente.
Saí da casa deles atordoada, desabei no carro e peguei a velha fotografia minha e da vovó no balanço da varanda, que eu guardava na carteira. Era uma das poucas lembranças tangíveis que me restavam. Sinto muito, vovó, sussurrei em meio às lágrimas. Eu falhei com você. Não consegui proteger nosso lar. Mas enquanto eu olhava para o rosto dela na fotografia, lembrei-me de suas últimas palavras para mim: esta casa sempre será sua, Thelma. Eu me certifiquei disso. Será que ela previu que algo assim pudesse acontecer? Será que ela colocou proteções adicionais que eu ainda não tinha descoberto? Com uma súbita centelha de esperança, liguei o carro. Se alguém soubesse, seria o Sr. Patterson, e eu não descansaria até explorar todas as possibilidades para recuperar o que era meu por direito. Na manhã seguinte, eu estava esperando do lado de fora do escritório do Sr. Patterson antes de abrir. Sua secretária, uma mulher gentil chamada Dorothy, que conhecia minha avó há décadas, olhou para meus olhos inchados e meu rosto manchado de lágrimas e me conduziu direto para seu escritório, ignorando os outros clientes na sala de espera. O escritório do Sr. Patterson parecia pertencer a outra era: painéis de carvalho, livros de direito encadernados em couro nas paredes, uma mesa enorme que provavelmente estava lá desde que a empresa foi aberta na década de 1950. Cheirava a polidor de limão e papel velho, confortavelmente familiar e estável em um mundo que acabará de virar de cabeça para baixo. Vou lutar contra isso, declarei antes mesmo que ele pudesse me oferecer um assento. Custe o que custar. Eles não podem simplesmente roubar minha herança e sair impunes. O Sr. Patterson assentiu gravemente, gesticulando para que eu me sentasse em uma das cadeiras de couro surradas em frente à sua mesa. Passei a maior parte da noite passada revisando o arquivo da sua avó, Thelma. Tive a sensação de que poderia haver algo mais nesta situação do que aparentava. O que você quer dizer? Ele puxou uma pasta grossa carimbada com o nome da minha avó. Margaret era uma mulher notavelmente meticulosa e não confiava facilmente, especialmente quando se tratava de certos membros da família. Ele me lançou um olhar significativo. Ela e eu conversamos muito sobre as preocupações dela em relação a Sarah e Kylie, especificamente. A esperança brilhou em meu peito. Então, tem algo que podemos usar? Possivelmente. Primeiro, deixe-me fazer algumas ligações para descobrir exatamente o que aconteceu com a venda. O que se seguiu foi uma investigação metódica que revelou toda a extensão do engano da minha família. O Sr. Patterson ligou para a empresa responsável pela escritura, para o corretor imobiliário que havia realizado a venda e até mesmo localizou o tabelião que havia autenticado a procuração fraudulenta. A tabeliã é prima do Bill, ele me informou após uma ligação particularmente longa. Aí está a nossa conexão. Suspeito que ela nunca viu você assinando nada, o que é uma grave violação das obrigações profissionais dela. Em seguida, veio o corretor de hipotecas que havia processado a papelada, um ex-colega de faculdade de Kylie. Depois, o representante da empresa de títulos, que apressou o fechamento sem exigir a presença de todas as partes. A cada ligação, a rede de fraude se tornava mais clara. Minha família usou todos os contatos pessoais que tinha para agilizar a venda fraudulenta antes que eu pudesse descobrir o que estava acontecendo. No meio da tarde, o Sr. Patterson havia construído um caso sólido de fraude, que poderia potencialmente invalidar a venda. Mas a invalidação significaria uma longa batalha judicial, durante a qual os novos proprietários, partes inocentes em tudo isso, ficariam no limbo. E, dada a rapidez com que minha família havia distribuído os lucros, recuperar o dinheiro para reembolsar os compradores seria quase impossível. Deve haver outro jeito, insisti, sentindo-me derrotado. A vovó disse que garantiu que a casa seria sempre minha. Deve haver algo que esteja nos escapando. O Sr. Patterson tirou os óculos e beliscou a ponta do nariz. Vamos ler o testamento novamente. Às vezes, a resposta está escondida à vista de todos. Juntos, revisamos o testamento da minha avó, linha por linha, em busca de alguma cláusula ou disposição que pudesse ajudar. E então, em uma seção perto do final, intitulada Disposições Adicionais, a encontramos. Minha casa vitoriana no número 523 da Maple Street tem um significado especial para a história da nossa família, leu o Sr. Patterson em voz alta. Para preservar este legado, estipulo que a propriedade não pode ser vendida dentro de 5 anos após a minha morte. Caso haja qualquer tentativa de burlar esta disposição,
a propriedade da propriedade será imediatamente transferida para o Margaret Lawson Family Trust, com minha neta Thelma Marie Lawson como única administradora. Olhei para ele, mal ousando acreditar no que ouvia. O que isso significa? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto envelhecido do Sr. Patterson. Significa, Thelma, que no momento em que sua família iniciou a venda daquela casa, eles acionaram esta cláusula. Eles nunca tiveram o direito legal de vendê-la porque a casa já havia sido transferida para um fundo em seu nome. Então, a venda é inválida? Não apenas inválido, disse ele, com um brilho incomum de satisfação nos olhos. Os compradores têm uma reivindicação legítima contra os vendedores por fraude. Sua família pode ser responsabilizada por danos significativos, além de ter que devolver cada centavo do lucro. Afundei-me na cadeira, sobrecarregada com as implicações. A vovó sabia que isso poderia acontecer. Ela previu a ganância deles. Margaret era uma mulher sábia, concordou o Sr. Patterson. Certa vez, ela me disse: eu sei exatamente quem são meus filhos e netos. Alguns demonstram abertamente seus sentimentos, outros escondem punhais nos bolsos. A lembrança trouxe novas lágrimas aos meus olhos, mas desta vez eram lágrimas de gratidão e admiração. Mesmo do além-túmulo, a vovó estava me protegendo. O que faremos agora? Perguntei, enxugando os olhos e me sentando mais ereta, com uma nova determinação me percorrendo. Primeiro, entramos com um mandado de emergência para congelar os fundos restantes da venda. Depois, notificamos a empresa responsável pelo título sobre a fraude e a existência do fundo. E então ele sorriu. Convidamos sua família para uma reunião muito desconfortável. Ao sair do escritório dele naquela tarde, segurando cópias dos documentos do fundo e do plano de ação que desenvolvemos, lembrei-me de outra coisa que minha avó costumava dizer: sempre leia as letras miúdas, Thelma. O diabo está nos detalhes, mas às vezes é aí que os anjos se escondem também. Minha família estava tão cega pela ganância que havia ignorado os detalhes cruciais do testamento. Agora, eles estavam prestes a aprender uma lição dolorosa sobre as consequências da traição, e eu estaria lá para testemunhar cada momento. A sala de conferências da Patterson Legal Associates parecia menor do que o normal, talvez devido à tensão que pairava no ar. Sentei-me em uma das pontas da longa mesa de mogno, com o Sr. Patterson ao meu lado, com uma expressão profissionalmente neutra, apesar da satisfação que eu sabia que ele sentia. À nossa frente estavam sentados tia Sarah, tio Bill, Kyle e seu advogado contratado às pressas, um homem de aparência nervosa chamado Martin Walsh, que ficava ajeitando a gravata e mexendo em papéis. Os novos proprietários da casa vitoriana, a família Reeves, também estavam presentes, sentados com seu próprio advogado. A senhora Reeves ocasionalmente enxugava os olhos com um lenço de papel, devastada pela revelação de que a compra da casa dos sonhos deles fora baseada em fraude. O Sr. Reeves estava com o maxilar tenso de raiva, com um olhar acusador fixo na minha família. Obrigado a todos por terem vindo, começou o Sr. Patterson, com a voz carregada de 40 anos de experiência jurídica. Estamos aqui para tratar da venda ilegal do imóvel na rua Maple 523, e para determinar uma solução adequada. Isso é ridículo, Kyle murmurou, mas Sarah o cutucou com o cotovelo para silenciá-lo. O advogado dele se inclinou para a frente. Meus clientes afirmam que agiram de boa fé, acreditando que tinham a devida autorização para realizar a venda. Autorização adequada obtida por meio de documentos falsificados, respondeu o Sr. Patterson suavemente. Ele deslizou cópias da procuração fraudulenta sobre a mesa. Temos a confirmação de 3 especialistas em caligrafia de que esta não é a assinatura da senhorita Lawson. Walsh se remexeu, desconfortável. Mesmo que houvesse irregularidades na documentação, a venda foi concluída. O dinheiro foi distribuído. Esse é exatamente o problema, disse o Sr. Patterson. Mas antes de abordarmos as implicações financeiras, há uma questão mais fundamental. Ele apresentou outro documento, a seção do testamento da minha avó com a cláusula especial. Esta cláusula proibia explicitamente a venda da propriedade dentro de 5 anos após a morte de Margaret Lawson. No momento em que tal venda fosse tentada, a propriedade seria automaticamente transferida para o Margaret Lawson Family Trust. O rosto de Sarah empalideceu ao ler o texto destacado. Kyle arrancou o papel dela, arregalando os olhos ao compreender as implicações. Isso é besteira, ele disparou. Você nunca mencionou essa cláusula antes.
estava no testamento completo fornecido a todos os membros da família, respondeu o Sr. Patterson calmamente. Página 17, seção 4, parágrafo 3. Não é minha culpa se você não leu com atenção. O advogado dos Rives se manifestou: se os vendedores nunca tiveram o direito legal de vender o imóvel, meus clientes têm direito à restituição integral, além de indenização por fraude e pelos consideráveis transtornos sofridos. Exatamente, concordou o Sr. Patterson. O que nos leva à questão dos $735 mil recebidos com a venda. A cor sumiu do rosto da tia Sarah. Mas o dinheiro acabou. Todos nós gastamos nossas cotas. Tudo. O Sr. Patterson ergueu uma sobrancelha. Em apenas 3 semanas? Kylie desviou o olhar, a culpa estampada em seu rosto. Mais tarde, descobri que ele havia usado sua parte como entrada para um barco que ele estava de olho há anos. Sarah e Bill reservaram um cruzeiro de luxo e deram entrada em uma casa de férias na Flórida. Meu pai havia quitado a hipoteca. Nenhum deles esperava que seu plano se desfizesse tão rapidamente. O tribunal exigirá o reembolso integral, continuou o Sr. Patterson, implacavelmente. Se vocês não puderem devolver os fundos voluntariamente, seus bens serão penhorados. Além disso, como se trata de um caso claro de fraude, acusações criminais são possíveis. A palavra criminoso pairava no ar como uma nuvem de tempestade. Sarah começou a chorar, não lágrimas delicadas, mas soluços feios e apavorados. Kylie afundou na cadeira, toda a bravata evaporando. O advogado sussurrou-lhes com urgência, provavelmente explicando o quão grave era a situação. Quando a reunião terminou com a assinatura de vários documentos legais, acordos de pagamento, o contrato de locação com a família Rives e formulários reconhecendo oficialmente a transferência da propriedade para o fundo. Durante todo o processo, minha família evitou me olhar nos olhos, e a hostilidade anterior foi substituída pela humilhação. Enquanto todos saíam, Kylie parou perto da minha cadeira. Não achei que você fosse capaz, disse-lhe baixinho, com um toque de respeito relutante na voz. Aprendi com a vovó, respondi. Ela sempre dizia que a verdadeira força não é ser barulhenta ou agressiva. É manter-se firme quando mais importa. Ele assentiu uma vez e então seguiu Sarah e Bill para fora, com os ombros caídos sob o peso do plano fracassado e das repercussões financeiras que agora enfrentavam. Parado na janela do escritório do Sr. Patterson, observando-os ir embora, não senti nenhum triunfo, nenhum prazer vingativo, apenas alívio por a justiça ter sido feita e uma profunda gratidão pela visão da minha avó. Ela não me deixou apenas uma casa, ela me deixou os meios para me proteger e proteger o que era importante para nós dois. Sua avó ficaria orgulhosa, disse o Sr. Patterson, juntando-se a mim na janela. Não apenas porque você venceu, mas pela forma como você lidou com dignidade e compaixão, mesmo com aqueles que não demonstraram nenhuma. Sorri, sentindo a presença da vovó com mais força do que nunca desde a sua morte. Ela sempre dizia que a maneira como você trata aqueles que lhe fizeram mal revela mais sobre o seu caráter do que a maneira como você trata aqueles que o amam. Ao passar pela casa vitoriana naquela noite, vi os filhos dos Rives brincando no gramado da frente, suas risadas carregadas pela brisa noturna. Não era como eu imaginava que as coisas seriam, mas ainda assim havia algo de certo. A casa estava viva novamente, cheia de família, exatamente como deveria ser. E em algum lugar, eu tinha certeza de que a vovó estava sorrindo. 1 ano se passou, marcando o primeiro aniversário da morte da avó com uma mistura agridoce de memórias e novos começos. A casa vitoriana na Maple Street havia passado por uma transformação que, de alguma forma, conseguiu honrar seu passado e, ao mesmo tempo, abraçar seu futuro. A família Rives provou ser uma família de inquilinos maravilhosos, tratando a casa com o respeito e o cuidado que ela merecia. Eles tinham 2 filhos, Emma, de 8 anos, e Jack, de 6, que enchiam os cômodos com o mesmo tipo de risada e energia que eu trazia para lá quando criança. A senhora Rives, Kate, era professora de jardim de infância com talento para jardinagem e havia restaurado os canteiros de flores da avó, deixando-os com a mesma glória de antes. O senhor Rives, David, trabalhava com preservação histórica, então abordou as peculiaridades e necessidades de manutenção da casa com apreço, em vez de frustração. Quanto a mim, eu já tinha me conformado com um acordo inesperado. Embora não pudesse morar na casa durante o período de locação dos Rives, eu havia transformado a cocheira nos fundos da propriedade em um estúdio.
O prédio era usado como depósito na época da minha avó, mas com algumas reformas, ele se tornou um espaço de trabalho iluminado e arejado, onde eu podia continuar meu trabalho de design, mantendo a conexão com a propriedade. Meu processo de cura não foi fácil. Durante meses após o confronto com minha família, lutei contra ondas de raiva e traição que me atingiam inesperadamente enquanto fazia compras no supermercado, em reuniões com clientes, no meio da noite. Como pessoas que compartilhavam o meu sangue puderam me tratar com tanto descaso? Como puderam valorizar o dinheiro acima dos laços familiares, acima da decência humana básica? A raiva era um fardo pesado para carregar, que ameaçava endurecer meu coração e mudar quem eu era. Comecei a consultar um terapeuta, o Dr. Winters, especializado em traumas e luto familiar. Nessas sessões semanais, aprendi a reconhecer minha dor sem deixar que ela me definisse. As ações da sua família refletem o caráter dela, não o seu valor, o Dr. Winters me lembrava quando eu começava a questionar o que eu poderia ter feito para merecer tal tratamento. Lentamente, dolorosamente, comecei a me soltar, não a perdoar, eu ainda não havia chegado lá e talvez nunca chegasse, mas a me libertar do constante ressentimento que estava envenenando meu presente e meu futuro. As consequências legais ocorreram exatamente como o Sr. Patterson havia previsto. Minha família teve dificuldades para pagar o dinheiro que havia gasto tão às pressas. Kylie teve que vender seu barco. Sarah e Bill cancelaram o cruzeiro e perderam o depósito da propriedade na Flórida. Foram impostas penhoras sobre seus bens quando eles atrasaram o pagamento do prazo determinado pelo tribunal. Fizeram tentativas de reconciliação sem muito entusiasmo, enviando cartões de aniversário e convites para festas que pareciam mais gestos obrigatórios do que um desejo genuíno de restaurar nosso relacionamento. Mantive contato educado, mas distante, não querendo fechar a porta completamente, mas igualmente não querendo fingir que o que tinha acontecido poderia ser facilmente esquecido. Quanto à casa, o Sr. Patterson me ajudou a estabelecer um sistema de gestão adequado para o fundo. O aluguel reduzido da família Rives cobriu os impostos prediais e o seguro, enquanto o restante foi investido para garantir a manutenção da casa a longo prazo. Durante aquele ano de cura, fiz uma descoberta importante entre os itens que haviam sido devolvidos da casa: o diário manuscrito da vovó, que Sarah havia esquecido ao limpar a propriedade. Em suas páginas, encontrei registros de anos anteriores que revelavam como a vovó enxergava através das fachadas da minha família. Sarah veio me visitar hoje, dizia um registro. Perguntei novamente sobre um empréstimo para o empreendimento do Kylie. Quando sugeri que ele criasse um plano de negócios adequado primeiro, ela ficou irritada. Disse que eu nunca sustentava a família, exceto a Thelma. Ela não entende que apoio não é apenas financeiro. É estar presente, ouvir, se importar. Thelma me traz sopa quando estou doente. Kylie só liga quando precisa de dinheiro. Outra anotação, de poucos meses antes de sua morte, comprovava o quão cuidadoso fora seu planejamento patrimonial. Encontrei-me com Edward, Sr. Patterson, novamente hoje. Finalizamos o acordo fiduciário para a casa. Sarah e Kylie tentarão vendê-la assim que eu partir. Não tenho ilusões quanto a isso, mas eles não lerão as letras miúdas com a devida atenção. Nunca leem. A casa continuará sendo de Thelma, não importa quais planos eles tentem. Ler essas palavras trouxe novas lágrimas, mas também uma profunda sensação de ser compreendida e protegida. A avó viu a verdade e se preparou de acordo, seu último ato foi de amor e proteção. No aniversário de sua morte, organizei uma pequena reunião em sua homenagem no jardim atrás da casa vitoriana. A família Rives compareceu, assim como o Sr. Patterson, Dorothy, do escritório dele, e alguns amigos mais próximos da vovó. Notavelmente ausentes estavam meu pai, Sarah, Kylie e o resto da família que nos traiu. Enquanto compartilhávamos memórias e plantávamos uma cerejeira em flor em homenagem à vovó, percebi algo importante. Família não se define apenas pelo sangue. Ela se constrói por meio do amor, do respeito, da confiança e de valores compartilhados. As pessoas reunidas naquele jardim, algumas das quais eu conheci há menos de um ano, demonstraram por mim um carinho mais genuíno do que a maioria dos meus parentes biológicos jamais demonstrou. Essa constatação me levou à minha próxima decisão. Criei a Bolsa de Arte Margaret Lawson, usando uma parte dos fundos fiduciários. Anualmente, ela forneceria apoio financeiro a um jovem artista promissor que, como eu, talvez não tivesse apoio familiar para suas atividades criativas.
parecia a maneira perfeita de estender o legado da vovó de cultivar talentos e potenciais onde outros poderiam ignorá-los. Nos momentos tranquilos daquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me sozinha no banco do jardim sob as estrelas. Senti uma paz que me escapava desde a morte da minha avó. A traição ainda doía, mas não me definia mais. A casa estava sendo bem cuidada, a memória da minha avó estava sendo honrada e eu estava construindo uma vida que refletia os valores dela, em vez da ganância da minha família. A maior vingança contra a crueldade é viver bem apesar dela, escrevera a avó em seu diário. Recusar-se a ficar amargurado ou quebrado, e, em vez disso, tornar-se mais compassivo, mais determinado a fazer o bem ao mundo. No fim das contas, essa foi a lição mais profunda deste capítulo doloroso. A ganância pode trazer vitórias temporárias, mas, no fim das contas, destrói o que mais importa: confiança, amor, conexão. Aqueles que escolhem a riqueza material em vez de laços humanos acabam com os bolsos cheios de dinheiro, mas com o coração falido. Quanto a mim, perdi uma casa temporariamente, mas descobri uma verdade sobre mim mesmo. Eu era mais forte do que imaginava, mais sábia pela dor que havia suportado e agora tinha certeza de quem eu era e do que eu valorizava. Como a casa vitoriana com sua fundação sólida, eu havia resistido à tempestade e permanecido de pé. Às vezes, ainda sinto a presença da vovó, especialmente no jardim ou no estúdio que criei em sua homenagem, não de uma forma fantasmagórica, mas nas lições que me guiam, no amor que me moldou e na força que ela me ajudou a encontrar dentro de mim. Talvez essa seja a forma mais verdadeira de imortalidade, viver através dos corações e escolhas daqueles que tocamos mais profundamente. E nos momentos em que mais sinto falta dela, lembro-me do que ela me disse no verão passado, enquanto observávamos os vagalumes dançando no crepúsculo. Às vezes, aqueles que perdemos continuam